Oi pessoal, Daiane Faria aqui com mais um caso. E esse é um caso onde eu vou falar de insônia. Quando esse cara me procurou, ele me disse: Daiane, faz meses que eu não durmo bem, eu não sei o que aconteceu, eu não sei quando isso aconteceu. E eu vi um anúncio seu na internet, decidi pesquisar e me interessou muito. Bom, quem de nós nunca perdemos uma noite de sono, não é mesmo, pessoal? Às vezes a gente fica tão ansioso, uma expectativa, uma viagem, um trabalho novo. E esse tipo de insônia, né, esse tipo de acordar à noite é normal. O que não é normal quando isso extrapola, quando isso faz você ter prejuízos, quando você, por exemplo, fica ali no outro dia morto de cansaço, quando você às vezes utiliza de tantos medicamentos para dormir. Bom, vamos lá. Esse é um caso de hipnoterapia, onde uma das respostas que essa pessoa obteve não é regressão, tá? Lembrando que a regressão é uma técnica dentro da hipnoterapia. Aqui, o que nós fizemos foi investigar na linha do tempo dele o que causava essa insônia. São técnicas diferentes, tá? Daiane, mas por que são técnicas diferentes? Porque cada pessoa é uma pessoa, nem todo mundo a gente usa determinadas técnicas. Então, eu aqui do outro lado, como uma ponte de apoio, eu preciso analisar o paciente, o cliente ali, e observar qual é a técnica que mais vai ajudá-lo, que mais cabe no perfil dele, beleza? Então, nessa técnica da linha do tempo, é como se, por exemplo, a pessoa ela estivesse visualizando a vida dela por cima, do alto assim, para perceber aonde foi que isso aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, o que estava envolvido naquela situação. Então, vamos lá. Ele encontrou essa resposta numa situação da vida dele, onde no primeiro emprego, quando ele tinha 19 anos, quando ele tinha 19 anos, ele foi no primeiro dia de trabalho, super feliz, onde ele iria começar a ganhar o próprio dinheiro, em maior alegria e tal. Ele chega em casa contando isso e o pai vira para ele e fala: olha, meu filho, que bom que você está no seu primeiro emprego, isso é muito importante, mas a partir de agora você vai ver que as suas noites de sono não serão mais as mesmas. Você já deve imaginar o que vai acontecer aqui, né? Não é só por causa disso que ele gera insônia. Calma lá, assiste comigo até o final que você vai entender tudo. O que ocorre é, a partir desse momento, o subconsciente começa a gerar um script. Os nossos sintomas, as nossas dores, nem sempre são algo que vá ali ser bom para nós, né? Existem determinadas situações que, infelizmente, a nossa mente escolhe um caminho que não é tão prazeroso assim, que não é tão bom. E o que ocorre é, numa outra situação ali, na linha do tempo, ele olhando a vida dele do alto, numa outra situação, ele dorme bem, tá, gente? Nessa época tava tudo ok e tal, não tirou, ele não perdeu a noite de sono, mas aí numa outra situação, onde ele começa a namorar, onde ele se envolve ali e tal, e aí chega um dia em que ele decide pedir a namorada dele em casamento. Quando ele pede ela em casamento e tal, aí os pais já sabiam e tal, a sogra dele vira para ele e fala assim: agora você vai ter que perder noite de sono para poder dar conta dessa família. Mais uma vez ele recebe o reforço de perder noite de sono. E as pessoas que falam isso conosco, elas não têm noção de como isso vai entrar na nossa mente. Esse é um caso bem direto, onde as cenas que ele retornou está muito ligado com sono e com insônia. Mas nem sempre é assim, tá? Tem situação que é muito diferente, que não tem, às vezes, relação nenhuma, ok? Uma hora eu conto um caso assim para vocês. E ali, gente, então, ele vai noivar e tal, blá blá blá, até que chega o dia em que eles compram a casa e vão morar junto. E aos poucos ele começa a perder a noite de sono, ele muda de emprego, ele assume uma responsabilidade, ele passa a ser líder lá na empresa que ele trabalhava, tem o financiamento da casa, a esposa fica desempregada. Olha só
Olha só como que nós passamos por isso e não necessariamente desenvolvemos insônia. Mas isso tira o nosso sono, não é mesmo, pessoal? E ali, gente, só que esse cara, ele já tinha um script, ele já tinha um registro. É como se já tivesse aquela sugestão na mente dele. E quando isso verdadeiramente começa a acontecer, o que o subconsciente dele entende? Opa, chegou o momento de perder o sono. Mas isso foi 3 anos atrás. Ok, ele viveu esse momento, igual ele fala. Ah, Daiane, eu já passei por isso, mas depois bola pra frente, eu consegui superar, eu tomei remédio e tudo. Mas então por que agora? Porque agora está pior. E olha só o motivo. Na linha do tempo, o que ele percebe é que agora ele tem muito mais responsabilidades e surge a insegurança. A insegurança desse homem estava correlacionada a perder o sono. Como assim? E se eu não der conta? Essa foi a frase que apareceu para ele. Não era insônia, era o medo de não dar conta de tudo que estava acontecendo. Mas como ele já havia um registro de perder o sono, isso se mistura com essa insegurança, com esse medo de não dar conta. E o que a mente faz? Deixa-o acordado para dar conta de tudo aquilo. Só que estava causando um prejuízo. A gente sabe como é ruim perder o sono. E o que estava acontecendo? Ele não estava dando conta. Então, olha só o conflito. Olha como a mente desse homem gera ali um sentimento de você precisa, mas você não dá conta, você está inseguro, você perde a sua noite de sono, seu pai um dia te falou isso, a sogra um dia te falou isso. E tá certo, de certa forma a mente dele está agindo conforme estava programado, mas não tá bem, não tá legal. Então o que a gente faz? Na linha do tempo, a gente vai ressignificar esses eventos. E como é uma linha do tempo, então ela tem passado, presente e futuro, automaticamente a gente vai fazer ali, nós fazemos uma ponte ao futuro, aonde há uma manifestação de como ele deseja ser, de como é essas novas crenças, aonde ele se sente seguro, aonde ele percebe que não, eu não preciso disso, eu não preciso desse mecanismo, ele ressignifica. Olha só o que ele me fala. Consegue perceber como que às vezes a gente fica com uma coisa que não faz bem pra gente, mas a gente não consegue se desfazer? Eu quero que você comece a pensar no que tá tirando o seu sono. O que tira seu sono de vez em quando? Gostou desse caso? Compartilha ou marca com alguém. Esses casos é realmente para te mostrar que existe um potencial muito forte aqui e a gente pode sim fazer diferente. Até o próximo caso.